Queridos, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 7. O livro do Gênesis é um livro com muitas informações. E eu me prendo muito a esse livro. E no capítulo de número 7, no primeiro versículo, há uma mensagem de Deus para nós, igreja, e para as nossas famílias. E eu quero compartilhar com vocês esta mensagem. Primeiro livro, acredito que todos já acharam. O número 7 é o capítulo. O primeiro versículo é o que leremos. Depois diz o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Se você estiver do lado da sua esposa, segure na mão dela. Se estiver do lado da esposa, do filho, ou somente de alguém da tua família, segure a mão. Quero fazer uma breve oração com você. Ou se você estiver do lado da tua futura esposa, da tua noiva, segure na mão dela. Eu quero orar com você antes de nós começarmos esta ministração, que não vai demorar muito. Soberano, eterno, Deus conhecedor de corações e mente, estamos reunidos aqui nesta noite, e o propósito, além de cultuarmos o teu santo e poderoso nome, é edificarmos as nossas vidas e sair daqui uma vez mais como famílias, edificados através da tua palavra. A tua palavra, Senhor, além de ser pão que alimenta a nossa fome, água que sacia a nossa sede, remédio que cura nossas feridas, espada para nós lutarmos em tempo de guerra, escudo e broquel. A tua palavra, Senhor, além de ser luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Nesse momento estamos aqui acreditando que a tua palavra também, ela é orientação para a nossa vida e o nosso sustento. A tua palavra é a nossa base. A tua palavra, ela nos dá fortaleza e estrutura para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa vida. E nessa noite, fale conosco por intermédio da tua palavra. No mundo espiritual, todo bloqueio, todo impedimento seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Quando falamos de Noé, a gente lembra logo do que foi crucial na vida dele, que é a construção da arca. Esse momento, ele é divisor de águas, literalmente, na história da humanidade. Tanto que nós sabemos que existe a época pré e pós-diluviana. Há uma importância muito grande de Noé e de tudo quanto Deus fez por intermédio da sua vida na história da humanidade. Se nós observarmos, houve salvação e preservação através da vida de Noé. Toda a humanidade poderia ser destruída, toda a humanidade poderia se extinguir, se não fora os planos de Deus revelado a Noé. Como se dá o fundamento desta narrativa histórica? Se você pegar a sua Bíblia no capítulo de número 6, vai ver o coração de Deus triste. E o próprio Deus declarando, dizendo: eu me arrependo de ter feito um homem, porque o coração do homem é mau continuamente. O homem, ele é mau desde as suas entranhas. Deus faz esta declaração, e nesta declaração parece que a gente não consegue compreender como que Deus, sendo tão perfeito, tem uma expressão tão pesada e tanto contraditória: eu me arrependo. Haja visto que Deus é perfeito. Em que circunstância Deus se arrependeria daquilo que ele fez? Dando a entender que Deus errou em seu projeto em criar o homem. Só que, observando à luz do que significa esta palavra entristecer, nós veremos que no original
Esta palavra se arrepender significa eu estou entristecido. Eu estou entristecido de ter feito um homem, porque quando eu gerei e formei o homem do pó da terra, o propósito não foi apenas fazer do homem um adorador por excelência, mas fazer do homem a realeza, fazer do homem a coroa da minha criação, dando a ele a dádiva de ser ele um ser eterno. Observe que nós que vivemos, todo mundo teme a morte. Ninguém quer morrer, sejamos sinceros. No perigo, você revela o quanto a morte te amedronta. Vindo para cá, a Alessandra fez um comentário, ela diz assim: a gente tem medo de morrer de várias formas, mas o medo que eu tenho é morrer afogada. De certa forma, ela revela um medo que ela tem da morte. E também diz que tem um medo de morrer afogada, observando que ninguém quer morrer. Eu estou falando de morte física. Por que há esse sentimento? Porque Deus não criou o homem para ter um sentimento de fim. Deus criou o homem e coloca nele o sentimento do que é eterno e permanente, observando que o homem foi criado para ser eterno. Esse ser que nós dizemos que foi criado para ser adorador por excelência, não erramos como declaramos tal verdade. O homem, ele realmente foi criado para adorar a Deus, mas também foi criado para ser eterno. Mas há uma outra razão pela qual Deus também criou o homem. Observe que Deus, quando criou o homem, forma o jardim, ele coloca o homem no jardim e declara para o homem cuidar do jardim, ordena que o homem cuide do jardim, preserve o jardim e plante no jardim. É uma ordem de Deus, o homem cuidar daquilo que Deus trouxe à existência e também dominar sobre os animais que haviam sobre a terra, tanto sendo eles os animais da terra, quanto também os que vivem na água, quanto os que voam nos céus. Essa autoridade Deus não dá para ninguém, essa autoridade Deus deu para nós. E até hoje o homem, ele domina sobre tudo, ainda que ele não domine pela força do braço, ele domina pela força da sua intelectualidade. Então, por ser ele esse ser pensante, Deus dá para o homem muitos privilégios, e dentre esses privilégios, o homem pode fazer bom uso da sua existência, mas ele resolve pecar contra Deus. E quando o pecado ele entra, ele destrói, a primeira coisa que ele destrói, o vínculo, a aliança entre o homem e Deus. O homem perde esse contato com Deus, não é porque Deus apenas está irado e não quer ter mais contato com o homem, mas o homem perde esse contato com Deus, porque o pecado gera um sentimento de vergonha tão grande no coração do homem, que ele entende que a única alternativa que ele tem é se esconder. E na intenção de se esconder, ele vai para trás de uma árvore, e detrás de uma árvore ele ouve Deus chamá-lo pela viração do dia no jardim do Éden. Entendo eu que Deus, ele mesmo sabendo que o homem está em pecado, ele não desiste do homem, por mais pecador que ele seja. E ainda assim ele resolve descer no Éden, o mesmo Deus que descia no Éden, com o homem em seu estado da inocência, com a sua mente limpa, a sua consciência limpa de qualquer culpa, é o mesmo Deus que resolve descer no Éden, com o homem tendo a sua consciência pesada pela culpa do pecado que ele cometeu em desobedecer ao Senhor. E ainda assim Deus não muda em relação ao homem, ainda que o homem venha mudar em relação a Deus. Se existe uma coisa que afeta o nosso relacionamento com Deus, é quando nós desobedecemos a Ele. Se existe algo que afeta o nosso relacionamento com Deus, é quando nós pecamos contra Ele. Mas ainda que o nosso pecado venha mudar o nosso relacionamento para com Deus, ainda assim o amor de Deus
Deus impede que Deus mude o seu relacionamento para conosco. Aí a gente pensa, pequei, Deus vai deixar de me amar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo faz uma declaração dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer: vede quão grande amor tem nos dado o Senhor. Olha só, que mesmo nós estamos mortos por nosso pecado, ainda assim Ele nos ama e nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez habitar em lugares celestiais, em glória. Esta declaração o apóstolo Paulo não está fazendo para o homem em seu estado de santidade. Essa declaração o apóstolo Paulo está falando para aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, mesmo diante de tanto pecado. E diante desta declaração, observe a revelação notória do amor de Deus, dando a entender que quanto maior é o meu pecado, se eu sou perdoado, o amor de Deus se mostrou mais poderoso que o pecado que eu um dia cometi. O homem pecou, mas ainda assim o amor de Deus fez com que Deus fosse ao seu encontro. A Bíblia não mostra um homem indo ao encontro de Deus. A Bíblia sempre vai mostrar Deus indo ao encontro do homem. Se você está aqui hoje é porque Deus foi ao teu encontro. Se eu estou aqui hoje é porque Deus veio ao meu encontro. Aí a Bíblia vai dizer que não foi o homem que escolheu a Deus, mas que antes foi Deus que escolheu a nós. Deus te escolheu e fez de você o quê? Fez de você igreja, fez de você filho, fez de você amigo. Observe que esses são os nomes que Deus dá para aqueles que foram perdoados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esses que o Senhor salvou e encontrou, em João capítulo número 15, ele diz: eu não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Todavia, vos chamarei de amigos. A Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, no capítulo 1 do Evangelho de João, mas os seus não os receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Eu vou repetir esta palavra, de serem feitos filhos de Deus. Segura na mão de quem está do teu lado, diga para ele: o teu pecado, o meu pecado, não impediu Deus de fazer de nós seus filhos. Agora bata no ombro dele assim, diga assim: e você não é apenas um filho. Diga: você é filho e amigo. Fala assim: já pensou o nível de relacionamento que ele tem contigo? Agora vamos lá. Diante disso tudo, quando ele olha para a sua família, ele não olha para qualquer família. Ele olha para a família dos seus filhos. Ele olha para a família dos seus amigos. Quando a sua família está passando por um problema, é a família do Filho de Deus que está passando por problema. É a família do amigo de Deus, da amiga de Deus, que está passando por algum tipo de crise, algum tipo de adversidade. Agora, tem crise que a família entra por conta do governo que administra mal a sua nação, por causa do diabo que se levantou. Mas tem crise que a gente entra, que é o próprio Deus que está causando, que é o próprio Deus que está permitindo. Se isso não é verdade, como que eu explico o capítulo 6 e o capítulo 7 de Gênesis? Quem mandou o dilúvio foi o diabo. Quem fez chover 40 dias, 40 noites, incessantemente sobre a terra, foi o diabo. Quem foi? Quem resolveu fazer tudo isso? Agora, por que Deus resolveu fazer tudo isso? Porque quando Deus olha para o homem, vê o homem sendo o contrário daquilo que ele esperava. Quando Deus olha para mim e para você, Deus está enxergando em você aquilo que ele projetou, ou ele está se decepcionando, porque ele está enxergando em nós o contrário daquilo que ele projetou.
Quando Deus olha para Noé, Ele não enxerga em Noé o que Ele enxerga nos outros. Se você pegar a Bíblia, você vai ver no capítulo 7, que em dado momento, Deus fala que Noé era justo, reto e íntegro diante de quem? Diante de Deus. Capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Em toda a terra, Deus olha e só enxerga pecado. Mas quando Deus enxerga no meio dos pecadores Noé, Deus identifica Noé diferente de todos eles. Porque Noé é justo, reto e andava em seu tempo, era o único dentre eles que andava com Deus. Observe que isso faz toda a diferença futura para Noé, porque agora Deus vai destruir a terra, mas vai poupar o justo. Deus é assim, Deus não age em injustiça. A justiça de Deus precede a sua própria imagem. Não tem como Deus ferir o seu senso de justiça, a partir do momento que Ele é um Deus santo. Feriria Ele o seu atributo de santidade, se fosse injusto em suas decisões. Deus está dizendo: eu vou destruir o homem por causa do pecado. Mas seria justo Noé morrer por algo que ele não estava cometendo? Seria justo Noé ser punido, mesmo sendo ele diferente? Quem lembra da oração de Abraão, quando Deus diz: vou destruir Sodoma e Gomorra? Por que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra? Os homens de Sodoma e Gomorra eram ímpios. Os homens de Sodoma e Gomorra, homens se deitavam com outro homem, mulher se deitava com outra mulher. Os homens não tinham mais prazer por mulheres. As mulheres não tinham mais prazer por homens. Homem por homem, mulher por mulher. Quando os anjos de Deus vão ficar hospedados na casa de Ló, eles estão dizendo: coloca os varões para fora, para que a gente possa ter relação com eles. Olha a situação terrível que era. Deus fala para Abraão: eu vou destruir a terra. A oração de Abraão qual foi? Senhor, e se tiver lá 50 justos, 40 justos, 30 justos? O Senhor está dizendo: se houver, eu não vou destruir, por amor aos justos. Como só tinha Ló e a família, Deus diz assim: sai Ló com a família, que quando Ló sair, não tem mais o que me impeça de derramar a minha ira sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Ló sai e a mulher dele olha para trás, vira uma estátua de sal, Deus já está destruindo a cidade. O que está trazendo a destruição? A iniquidade do homem. O que traz a destruição para a nossa vida hoje? A nossa própria iniquidade. Por que as coisas estão se destruindo? Porque as mãos do homem que está construindo está cheia de iniquidade. Quantos desastres a gente está vendo aí através da mídia. E os prédios que caíram agora. Por que caiu? Porque Deus foi mau e resolveu matar quem estava lá dentro? Não. Porque quem construiu foi maligno e não teve misericórdia em saber quem iria morar lá dentro. E não bateu um bate-estaca, não fez uma fundação para poder levantar os prédios, mas gastou pouco dinheiro, vendeu barato. Vê se isso não é resultado do pecado. Porque essa represa que estourou, matou um monte de gente. Aqui sabe, muitos que estão aqui, que quando uma empresa tem um grande empreendimento, eles têm um custo. O custo de segurança e o custo de indenização por vidas. Que a empresa tem que indenizar se algum desastre acontecer, como a barreira que arrebentou.
Aí eles fazem um cálculo. Aí se eles verem que o custo de indenização por vida é menor do que o custo de segurança, o que eles fazem? Eles não pagam o custo de segurança, não fazem a segurança. Compra quem tiver que comprar, depois indeniza. A gente lucra muito mais. Vê se não estourou, se não é resultado de um coração maligno e uma mão pecadora. É por isso que o mundo está do jeito que está. Porque tem muita iniquidade e pouca santidade. Mas quando a santidade falta lá fora, a gente entende. O que não pode a santidade faltar aqui dentro. O que não pode a santidade faltar dentro da tua casa. Na vida dos servos e das servas de Deus. Então agora, Deus, por ser justo, Ele diz para Noé: Noé, constrói uma arca. Quais serão as medidas da arca? 30 côvados, o seu comprimento. 50 côvados da sua largura, altura 30. Agora por metro, vamos lá, 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Coloca uma janela em cima para ventilar. Faz uma porta, e essa porta, eu fecho ela por fora. Olha só, é uma porta que não se abre por dentro. É uma porta que só se abre por fora. Eu já vou falar disso se der tempo. E agora, depois que você construir a arca, coloca de cada animal puro, segundo a sua espécie, quantos? 7. E dos impuros? Um casal. Agora, depois que você colocar os animais dentro da arca, entra tu e toda a sua. O apóstolo Pedro, na sua epístola, na primeira epístola de Pedro, no capítulo número 2, verso 5, se eu não estou equivocado, a Bíblia vai dizer que os que foram salvos foram 8, Noé e mais 7, que foram salvos no período do dilúvio. E Noé é chamado pregador da justiça. Agora observe tudo isso. A responsabilidade de Noé qual foi? Construir uma arca. Noé, ele não era construtor. Noé, ele trabalhava com pecuária e agricultura. O que Noé sabia fazer era plantar e criar. E agora Deus dá uma nova função para ele. Qual? A de construir. Só que o mesmo Deus que dá ordem para Noé construir, creio eu, que é o mesmo Deus que dá habilidade para Noé construir. Deus está preparando Noé para vencer algo futuro. Deixa eu te falar uma coisa aqui, melhorar esse entendimento para você. Na crise que o país ainda está para enfrentar, Deus te dará direções, estratégias, aonde nem mesmo você sabe como seguir as estratégias de Deus, mas Deus dará habilidade para nós, igreja, darmos crescimento, continuidade, construirmos o que Deus quer que nós construamos como plano de Deus de salvação para a história da humanidade. Quais as mãos que Deus vai utilizar? As mãos desse homem que nunca construiu uma arca, nunca trabalhou na construção de uma arca, mas ele está debaixo de uma ordem divina. O mesmo Deus que está dizendo para ele: tu vai pegar a madeira de gofé, tu vai pegar ela, vai construir uma arca. Essas são as dimensões da arca e a forma será essa. Eu estou te dando todo o desenho da arca e a forma que ela vai ser construída. Mas espera aí, nunca construir arca, não se preocupa não, que o mesmo Deus que te dá ordem para fazer, te dá habilidade para poder fazer. Levanta a sua mão. Tudo que você precisa é de habilidade para saber lidar com esse problema. Tudo que você precisa é de habilidade para poder dar prosseguimento àquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Então levanta a sua mão mais alto que você puder, abra ela o quanto você puder e receba de Deus pela fé. Fecha, segura. Deus está te dando estratégia, Deus está te dando habilidade, Deus está te dando força, Deus está te dando convicção, Deus está te dando fé, Deus está te dando, além de tudo isso, graça. Deus está manifestando o
poder, sabedoria dele para a tua vida, e está dizendo: estou te dando uma estratégia que vai livrar a tua casa, eu estou te dando uma estratégia que vai livrar a tua família, eu estou te dando uma estratégia que vai livrar a sua vida, eu estou te dando uma estratégia que vai mudar a tua história, eu estou te dando uma estratégia que vai preservar muita coisa, eu estou te dando uma estratégia que vai preservar a tua casa, que vai preservar os costumes, que vai preservar a doutrina, que vai preservar o conhecimento. Deus está dizendo: não estou dando essa estratégia para o ímpio, eu estou dando essa estratégia para o crente, eu não estou dando essa estratégia para os que se perdem, mas eu estou dando a estratégia para os que são salvos. É para você. Agora o difícil, pastor, não é colocar os animais dentro da arca, e sim convencer a família. Sabe quantos anos tinha Noé quando Deus começou a falar com ele? 500 anos. Sabe quantos anos tinha Noé quando entrou na arca? 600 anos. Irmão, foram 100 anos, não só para construir, mas sim para construir e convencer a família. O que Deus dá para ele é um projeto. Esse projeto se chama arca. Se o projeto se chama arca, teu projeto é uma coisa, está dentro dele é outra. Deus dá para a igreja projetos, mas Deus não dá o projeto para um construir, um entrar e os outros ficarem de fora. Deus dá projeto para ser construído, mas esse tempo que o projeto vai levar para ser construído não pode ser invalidado, porque alguém resolveu não acreditar e ficar do lado de fora. Irmãos, Deus deu para o homem, eu falei no começo, autoridade. O homem tinha autoridade sobre os leões, sobre os bois, sobre a águia, sobre tudo. Até hoje o homem tem. Seria difícil para Noé ter autoridade para um leão entrar dentro da arca? Por mais feroz que ele fosse, se Deus deu autoridade para ele, é só ele ordenar: leão entra. O leão entrou. Elefante entra, o elefante entrou. O cabra entra, a cabra entrou. Vamos lá, cobra entra, a cobra entrou. Jiboia entra, entrou. Raposa, estou imaginando aqui. Vamos lá, leoa, tigre, entra, entrou. Agora, irmãos, quem nunca teve mais facilidade para falar com um cachorro dentro de casa, é duro isso aqui, do que falar com o próprio filho? Tem gente que é assim. Isso aqui, irmão, não é coisa de outro mundo, não. Tem gente que o cachorro obedece mais do que o filho. Não é isso? Por quê? Lidar com pessoas é um desafio. O animal nem sempre questiona. Se o animal questionar, o problema é a educação. Mas o homem não. A educação pode ser boa, mas ainda assim ele desobedece. Irmãos, quem educa melhor do que Deus? Ninguém. Tu acha que quando Deus criou o homem, Deus criou um mal educado? Claro que não, nos obedeceu. Às vezes é mais fácil lidar com o animal do que com gente. Porque o animal você pune e está punido. Depois ele mesmo te perdoa. Agora o homem, ele guarda mágoa. Às vezes guarda uma dor que você nem sabe que dor é essa que ela está guardando. A gente vive um tempo hoje onde tudo é questionável. Tudo que se faz é questionável. E o grande problema estão nos questionamentos. Quando quem está sendo questionado está certo. E quem está questionando está errado. Então, nesse empreendimento, a maior dificuldade eu tenho autoridade sobre o leão? Tenho. Tenho autoridade sobre o boi? Tenho. Paz, eu tenho autoridade até sobre esse javali? Rapaz, mas está difícil convencer meu filho. Está difícil convencer a filha. Está difícil convencer a mulher. Está difícil convencer meu irmão. Está difícil convencer meu pai. Isso é difícil.
Você sabe que o que Deus falou no teu coração vem dele. Mas convencer as pessoas que o que Deus falou contigo vai abençoar a vida de quem está perto de você é desafiador. Os planos de Deus, eles não são individualistas. Deus não quer abençoar só você. O plano de Deus é usar você e abençoar toda a sua casa. O que você precisa entender é que você está numa tarefa difícil, numa tarefa árdua. É convencer a tua casa que o que você está fazendo é de Deus. E não deixar a tua casa em inimizade contigo, porque você está fazendo as coisas de Deus de forma errada. Quantas pessoas estão hoje em crise, no casamento, na criação dos filhos? Não só, olha só, a crise não é só para o marido e para a mulher. Mas quantos filhos estão em dificuldade no relacionamento com o seu pai? Não estou falando de filho ímpio, estou falando de filho evangélico, filho que frequenta o estudo bíblico, filho que vem para a igreja, filho que não falta à escola. Quantos filhos estão com problema com seus pais por conta do seu comportamento como evangélico? Eu não estou falando porque ele tem um mau comportamento, que ele é um evangélico que não ora, deixa a desejar. Eu estou falando porque ele não é sábio. Deixa as responsabilidades de filho e acha que porque ocupou essas responsabilidades com tarefas na igreja, ele está certo. No dia que você, como filho, falar para o seu pai que tirou nota baixa na prova, porque estava na igreja orando, não pensa que Deus está aprovando, que Deus não está aprovando isso não, meu filho. Você deveria saber remir o seu tempo e conseguir se administrar. Vim para a igreja orar, mas não se esquecer da sua responsabilidade como filho. Porque como pai, ele está te dando educação. Talvez pagando tua escola. Ou conseguiu te matricular no colégio público. Não foi para você tirar uma nota ruim. Foi para você tirar uma nota boa. Para ele ter orgulho de você dizer assim, meu filho tem boas notas. Agora, imagina ele ficar chateado porque você disse para ele, pai, minha nota foi ruim. Eu teria que estudar para a prova, mas ao invés de estudar para a prova, eu fiquei orando para Deus me dar sabedoria. Vê se o negócio não está um pouco errado. Você tem horário para entrar dentro de casa. Você saiu do culto, vá para casa. E se não for para casa, pede a aprovação do seu pai. Vê se você pode demorar um pouquinho na casa de um amigo, na pizzaria, para depois ir para casa. Porque o teu comportamento vai convencer a sua família de entregar a sua vida para Cristo se ela não for evangélica. Ao invés de criar um problema entre você, filho e igreja, vai causar uma admiração. O seu pai vai querer vir para a igreja junto contigo, porque sabe que você é organizado e graças a Deus e depois a tua igreja. É a questão do filho. E a mulher? Hoje a mulher não é a mulher que... Vamos ser sinceros, nem toda mulher hoje é a mulher da cozinha, irmãos. Isso já foi tempo. Ainda, ou melhor, há aquelas que hoje, por consentimento da família, cuida da casa, marido trabalha, existe ainda essa forma ainda, normal. Isso não faz ela inferior a outra. Mas hoje, como o meu caso, exemplo, hoje eu estou aqui pregando, minha esposa também está ministrando numa outra igreja. Quando chegar segunda-feira eu trabalho ela também. As tarefas de casa são divididas. Eu não tenho dificuldade nenhuma em cozinhar. E pelo contrário, cozinho muito bem, irmão. Sério, cozinho. Pensa aí, sei fazer lasanha, sei fazer um frango, não queimo um arroz, faço, irmão, feijãozinho bem temperado, sei fazer um pudim, cuscuz, carne assada, preparar uma tapioca, rechear. Tu gosta de ovo como? Molê, pochê, omelete? Escolhe. Irmão. Já trabalhei. Só não vou falar para você que eu sei fazer o morrito, a pina colada, que isso aí não pertence mais a
a criatura atual. Então, irmãos, é a responsabilidade da casa. Qual o grande problema hoje? O grande problema hoje é que a gente acha que ter unção resolve tudo. Não, eu sou crente da unção, tá bom. Irmãos, tem gente que tem unção e é um fracasso dentro de casa. Quem lembra de Davi? Já ouviram falar da história de Davi? Aonde foram as maiores guerras de Davi, pastor? Onde foram as piores crises de Davi? O filho que deitou com a esposa, o filho que... E por aí segue. Resolveu tomar o reino. Um filho que quer matar o outro filho. Há uma guerra. Davi foi um homem que ele era um grande rei, sim, um homem de grandes batalhas, mas dentro de casa era um fracasso, porque infelizmente hoje vivemos um tempo onde muitos ministros estão equivocados, que acham que porque eles são bem-sucedidos aqui em cima, isso explica ele se comportar de qualquer forma dentro de casa. Eu preciso ser exemplo aqui em cima, mas eu preciso ter um bom comportamento na minha casa. Que primeiro, isso é bom para mim, e é o que é justo, e depois será exemplo para a vida de alguém. Convencer a família é difícil. Ganhei minha família para Cristo. Irmãos, eu tenho autoridade de vir aqui em cima pregar e falar que você pode convencer a sua família. Porque eu ganhei minha família, pela bondade de Deus, foi. Mas você acha que eu ganhei o meu pai pregando para ele? Você acha que eu ganhei a minha mãe pregando para ela? Eu ganhei a minha família dando testemunho. E até hoje, familiares meus, tem meses que Deus sempre me surpreende, diz assim, ó, aceitei a Cristo. Por que você aceitou Jesus? O evangelista André, ele é um exemplo na nossa casa. E eu entendi que o que Deus tem para a vida dele é o que Deus tem para a minha vida também. Um tio meu em São Paulo, chefe de cozinha de um grande restaurante, se entregou às drogas, se entregou à bebida. A casa tinha falido, a família estava falida. Sabe o que Deus fez com ele? Salvou ele. Eu nunca evangelizei esse meu tio. Como que ele aceitou Jesus? Ele me acompanhava nas redes sociais e via meu testemunho. O testemunho evangelizou. O evangelho, ele não é só o evangelho que você tem que verbalizar para pregar. Evangelho de Cristo é o evangelho que o teu testemunho prega e algumas vezes as suas palavras. Então a sua família, ela precisa não apenas da sua fala, a sua casa precisa do seu comportamento. Porque você reunir a família para dar um sermão de fim de ano e falar o fim de ano, todo o fim de ano que vocês precisam mudar e nortear tudo que você tem que mudar. E quando chegar em janeiro, você continuar essa água parada que você é, eu continuar essa água parada que eu estou sendo, que está prejudicando o crescimento da minha família, não funciona. Você só está perdendo tempo. Essas palavras não surtem efeito. Sabe o que Deus está querendo? Deus está querendo que você tenha ação. Noé, ele foi o pregador do seu tempo. Mas mostra na Bíblia Noé pregando e a Bíblia fazendo narrativa de uma pregação de Noé como faz de Pedro. Observa as vezes que Noé está falando na Bíblia. A Bíblia não mostra Noé falando, a Bíblia mostra Noé trabalhando. Sabe o que Deus está dizendo, meu filho? Se você tiver que falar, e o que você falar for bom, até fale, mas não apenas fale, faça. Porque Deus não quer ver a igreja como uma geração que apenas fale, mas Deus olha para a igreja e vê a igreja como um povo que faz. Lê aqui. Olha só, isso me chamou muita atenção. A Bíblia vai dizer várias vezes que Deus disse que o fim de toda a humanidade, de toda a carne, chegou, que Deus iria destruir, que iria mandar água. Agora observe que Deus só vai falar com Noé lá no finalzinho do capítulo 6 para o 7. Mas no capítulo 6, no início,
Deus já está dizendo que vai destruir a terra. Agora, a Bíblia não mostra quem está pregando, quem está falando. A Bíblia só diz assim, ó, e disse Deus. Olha só, capítulo 6, versículo 5. Viu Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem, e disse o Senhor. Se nós observarmos de forma bem nítida, assim, numa leitura direta, sem examinar algumas coisas, você vai observar no versículo número 7, que a Bíblia não mostra através da boca de quem Deus está dizendo. A Bíblia só diz que Deus está, mas nós entendemos que Deus falou por intermédio da boca de Noé, por causa da declaração de Pedro. Abra sua Bíblia, vamos lá, vamos conferir para a gente não pecar. Abra sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Acompanhe comigo, a gente já vai encerrar, que eu já passei da hora. Me motivei aqui. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. A paz do I que está aqui. Se não der, não tem problema. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Quem achou, leia. Pode ler? Quem pode ler? Calma aí, irmã. Lê aqui. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas. Calma aí. Mas guardou a Noé quem? Guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas. Mas guardou a Noé, pregoeiro. Agora me mostra aqui. Leia um texto onde Noé está pregando, dizendo Deus vai matar, Deus vai destruir. Se subentende que Deus está falando, e esse pelo qual Deus está falando pode ser Noé, mas a evidência de Deus para a vida de Noé não é aquilo que ele está falando. A evidência de Deus para a vida de Noé, Paulo César, é aquilo que ele está fazendo. O que Deus quer que seja evidência na sua vida não é uma multidão de palavra. Tem muita gente que fala, e tem aqueles que não falam, porém fazem. Meu amigo Paulo César, vocês conhecem. Quem conhece o Paulo César como uma pessoa que fala muito? Numa conversa, quem fala mais, pastor, o senhor ou ele? Se pegar um irmão que fala menos aqui na igreja, colocar com o Paulo César, é um dia de silêncio. Não é isso? Porém, quem conhece o Paulo César e liga para ele e encontra ele em casa? Estou dizendo que ele é ambulante, não. Quando o Paulo César não está em casa na igreja, ele está onde? Está onde? Normal. Eu conheço o Paulo César chegar na empresa dele e ele trabalhando. 10 horas da noite trabalhando. Paulo César vai fazer o quê? Eu vou para a vigília, porque só restou tempo de ir para o culto de madrugada. Paulo César me sai de Niterói, era Niterói? Ele tinha um incircunciso que andava com ele. Rapaz, o cara leva o Paulo César lá para Engenheiro Pedreira. Que maldade, né, pastor? Sair daqui para ir numa vigília, Engenheiro Pedreira. Eles saíram daqui atrasados, chegaram lá, eles eram o primeiro a chegar na vigília. Imagina, uma vigília, Engenheiro Pedreira, no meio do mato, sem quase ninguém. Que luta. Mas ele foi. Mas é um cara que trabalha muito. Agora observe, a vida dele tem bons resultados? Tem. Por quê? Trabalha. Olha só, você quer resultado para a tua casa? Fale menos, meu filho. Se expresse mais. Mostre para sua esposa o quanto ela é importante para você, e mulher, mostre para o seu marido o quanto você também é importante para ele. Pensou que eu ia falar o contrário, né? O quanto ele é importante para você. Porque tem hora que a gente quer se sentir importante, mas a gente não mostra. Não é isso? Porque se você não se sentir importante,
Como você quer ser importante para alguém? Então, se valorize e mostre para o bonitão que se ele não te valorizar, quem está no prejuízo é ele. Porque independente do cuidado dele, você sabe se cuidar muito bem. Sabe por que eu estou falando isso em defesa das mulheres? Porque as mulheres é que sofrem mais ainda no casamento. E estatisticamente, dentro da cultura de casamento que é o nosso país, a mulher ainda é quem sofre mais. Tu quer saber isso? Vai no exército, na marinha ou na aeronáutica. Escolha a vida de pelo menos uns 10 que estão começando como sargento. Vai ver quando chegar a tenente, se a grande maioria não muda de esposa. Muda, irmão. Não todos. Quem nunca conheceu alguém assim? Eu já conheci. Já conheceu, pastor? Negócio melhorou, mudou? Agora vamos lá. Quem conhece uma mulher que ficou rica e mudou de marido? Eu não conheço. Se você conhece, talvez você tenha um caso à parte. Mas na maioria das vezes, quem muda? É o marido. O marido tem facilidade em trocar de mulher, infelizmente. Eu não estou falando aqui, não. Estou falando no geral. Tem facilidade. Então, escute uma coisa. Prove. Seja para você alguém que se valorize. Agora, marido, aprenda a valorizar não apenas a sua esposa. Nós, maridos, precisamos saber valorizar também o nosso casamento. Existem pessoas que estão casadas, que já não têm casamento há muito tempo. Deixou morrer. O casamento é como se fosse um bebê, que quando você concebe, se você não nutrir, cuidar, preservar, morre. Agora, se o casamento é entre duas pessoas, quem cuida? É só o marido? Quem cuida? É só a esposa? Ambos cuidam no casamento. O problema é que tem muita gente que está deixando um recém-nascido morrer, irmãos. Tem gente que colocou algumas decisões como existenciais no casamento. Se terminou, terminou. Amém. Não estou aqui para punir quem já terminou um relacionamento. Mas se você está em um relacionamento, se você enxerga terminar ainda como opção, ou como uma palavra nas suas discussões de casado, pode ter certeza, um dia ela pode se tornar uma realidade. No casamento, pode brigar. Não que deva brigar. Ainda que aconteça a briga, ainda que aconteça a discussão, mas toda vez que discutir, quer saber de uma coisa? Melhor a gente terminar. Quer saber de uma coisa? Vamos terminar. Irmãos, uma hora termina. Eu casei, vou contar uma história aqui, aproveitar que minha mulher não está na igreja, eu vou contar. Quem conhece Japeri aqui? Os demais são bem-aventurados. Irmão, Japeri, eu acho que já passou de longe. Para ir para Japeri você não vai, você viaja. É sério, se você não olhar, se o carro está com óleo, água no radiador, está abastecido, e não estiver preparado para abastecer no meio do caminho, não vai para Japeri não, porque você não chega. É longe, irmãos. De São Gonçalo, Japeri é longe. Não é longe só por causa da distância, é longe também por causa do trânsito. O trânsito para lá é horrível. Na verdade, no Rio de Janeiro, São Gonçalo, principalmente, Niterói, se for para Icaraí, então o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, é ruim. Salameda é uma tribulação. Parece que ela tem uma fraqueza espiritual que o tranca-rua entra nela de vez em quando. Que tranca o troço todo, irmão. Sangue, tá rindo. De vez em quando eu tenho que trabalhar de Uber, eu sei a prova que eu passo. Que nem sempre as ofertas nutrem no ministério, então tem que dar um jeito. Sou casado. Não posso chegar para minha esposa e falar assim, eu vivo da obra. Ela fala assim, está faltando pagar a conta de luz, a Light vai cortar. Está faltando pagar a prestação do carro, eu não quero andar a pé. Responsabilidade minha. Então, se o ministério não está sendo ainda, através do ministério não tem como ter semente suficiente, eu tenho que trabalhar, que a Bíblia diz que o homem comerá da onde?
no suor. E ó, não estou nem suando hoje aqui. Então vamos lá, Japeri é longe. Aí você, né, tem que ir para Japeri, irmãos. Imagina a distância que você tem que andar para ir para Japeri. É muito grande, né? Então o que acontece? Eu e minha esposa hoje, nós dois trabalhamos. Mas a responsabilidade de cuidar da casa não é o problema. Mas quando a gente se casou, ela morava em Campo Grande, eu morava em Engenheiro Pedreira. Em vez dela insistir para eu ir para Campo Grande, ela cedeu e ir para Engenheiro Pedreira. E eu me arrependo disso até hoje. Mas a prova de Deus permitiu que a gente morasse em Engenheiro Pedreira. A gente acabou de casar, vou contar esse testemunho nosso e vou terminar aqui. A gente acabou de casar, aí veio a primeira briga. Briga inaugural do casamento. Quando ela começou a brigar, eu falei assim, marca a data. Ela, para quê? Eu falei, da primeira briga. Para a gente depois comemorar a primeira briga. Ela, não adianta, eu estou falando sério com você. Ela falou assim, quer saber de uma coisa? Irmãos, em Japeri, 11 horas da noite, eu vou embora. Eu falei assim, espera só mais 10 minutos. Ela, por quê? Eu falei, porque passa o último ônibus. Se você resolver ir depois de 11h10, você vai ter que ir andando para Campo Grande. Ela, por que está falando isso? Eu falei assim, primeiro, a chave está na minha mão, tranquei a porta. Ela, não adianta, eu vou embora do mesmo jeito. Eu falei assim, com que dinheiro? Eu tenho dinheiro de pagar a passagem. Eu falei, minha filha, no mínimo, tu tem que chamar um táxi. Tu não tem dinheiro. Depois, aqui não tem táxi. E ônibus, já acabou. Eu falei, eu vou andando. Eu falei assim, quando tu chegar na Dutra, tu se arrepende e resolve ficar casada de novo. Ela, então não tem jeito, o que eu faço? Eu falei assim, reconcilia. Olha só, a gente acabou de casar, vai que nessa reconciliação vem o bebê. Aí ela, por que tu está falando isso? Eu falei assim, senta aqui que eu quero conversar contigo. Agora é sério. Ela, sério? Aí eu falei, é sério. Ela, o que você quer dizer comigo? Eu falei assim, a gente pode ter um monte de problema, mas nenhum deles será resolvido pela separação. Você pode glorificar a Deus por isso? Então você que está casado, ou você que se casou de novo, ou vai casar, você pode ter vários problemas, mas que a separação não seja a solução desse problema. É todo mundo dentro da arca. Para sua casa, você e sua família, dentro dos projetos de Deus. Teve um dia que ela resolveu discutir. Eu falei assim, como deve ser brigar? Eu não tinha discutido ainda, né? Mas eu já sei. Aí eu dentro do banheiro, né, fechei a porta, porque vai que a ira dela se levanta, eu ia ficar no prejuízo. Aí ela falou assim, ela brigando, eu falei, não altera a tua voz não. Ela, você acha que você vai calar minha boca? Eu falei assim, eu não vou calar sua boca. Eu sou o cabeça. Eu falei, agora eu sei o que eu vou falar para ela, que ela vai ficar braba. Vou falar o que mulher nenhuma gosta de ouvir. Eu sou o cabeça dessa relação, irmãos. Ela é desse tamanho. Mas pensa numa fera. Ela abre essa porta. Eu falei assim, irmãos, eu batia na parede. Eu falei, fica quieta, e batia na parede e ria de passar mal. Ria de passar mal. Não contes para ela. Ria de passar mal. Esse é o nosso segredo. Aí eu ria. Ela, quer saber de uma coisa? Você é um ignorante. Você é um ogro. Você tem que me ouvir. Aquela coisa toda. Aí depois que grita, que às vezes ela só precisa falar. Aí passou. E o pior de tudo, irmão, eu estava errado. Por que eu estava errado? Eu estava casado. Eu achei que eu ainda era solteiro. Eu tinha que chegar em casa e não avisei para ela que eu ia demorar. E a mulher fica preocupada, ela não sabe se ia alguma coisa, se você está vivo, se você está morto. Ela me ligou, o telefone estava no mudo, não tocou. E tudo que ela queria é que eu mostrasse ou entendesse o quanto ela estava preocupada comigo. Então o que acontece? Às vezes a sua esposa, ela briga com você, é porque ela se preocupa com você.
Não fique preocupado quando a sua esposa resolver falar. Fique preocupado quando ela resolver fazer silêncio. Que quando a pessoa fala, né, pastor? Ela pelo menos revela alguma coisa. Mas quando a pessoa faz silêncio, é porque ela está com a decisão tomada e talvez não quer que você saiba. Mas nessa noite, vamos terminar em oração. A partir de hoje, o que você vai construir não vai ser para fracasso, não vai ser para destruir a sua casa. As mãos de Noé estavam ocupadas trabalhando num grande projeto que salvou a família dele. Não trabalhe, se você puder, dentre tantas coisas que é para você guardar no seu coração, dá prioridade a isso. Guarde esta palavra que eu vou liberar agora para você. Não trabalhe, não se ocupe para destruir a tua casa. O diabo já está fazendo isso. Essa já é a ocupação dele. Querer destruir a tua família, querer destruir a tua casa. Mas seja um Noé hoje. Não adianta nós termos pessoas fervorosas aqui. Isso não é apenas importante. Ter gente para evangelizar é importante para o pastor da igreja, os pastores da igreja. Vir para o culto, fazer culto é muito bom. Mas uma igreja, ela tem solidez quando as famílias que congregam nelas estão sólidas. O pastor pode contar e sabe que todo culto vai estar a mãe, o pai e os filhos. A família está sólida. Mas quando o paizão de vocês, ou os pais de vocês, olham para vocês e vê que está acontecendo alguma coisa, porque o marido vem, o filho vem, mas a esposa não quer mais vir, ou é o filho que não quer mais vir, a igreja sofre com isso. Isso limita o crescimento da própria igreja. Porque se você não estiver bem, a sua família não estiver bem, o seu ministério também não está bem. Então você precisa cuidar da sua família, para você estar bem como servo e serva de Deus, ministerialmente bem. Lembre, nós ministros, você que é ministro, antes de você ter o altar da igreja para pregar, antes de você ter a sua Bíblia para ministrar, teu ministério para exercer, você tem família. E quando o inimigo não consegue te bombardear aqui dentro, ele tenta bombardear os teus. Mas a sua família hoje, ela não vai ficar do lado de fora do projeto, vai entrar junto contigo dentro dessa arca. E não tem nada que vai destruir a tua casa. Você pai, você mãe, vocês casais, as famílias que estão aqui, é congresso de família, tem problemas que você já tentou resolver e não conseguiu. A solução vai vir de Deus para o teu casamento hoje. Eu quero orar por todas as famílias, vocês que podem. Eu quero orar pelas famílias agora. Se você puder, vem aqui na frente.